Muito bem, eu estava assistindo a mais uma das recentes produções do Brasil Paralelo. Em realidade, se trata de uma espécie de mesa redonda ali, né? É um tanto informal, mas bastante rica, entre quatro palestrantes, professores, estudantes ali, que são os mesmos que aparecem em outras produções do Brasil Paralelo, produções de maior porte, né? Entre eles o Lucas Ferrugem, né? E mais outros três ali cujos nomes não me recordo agora, porque esses personagens são recentes aí, né? No meu conhecimento. Então eles estavam, o título ali é Red Pill, né? Literatura versus cinema. É claro, o assunto foi bem, no meu entender, foi muito bem debatido, mas é claro que sempre ficam, vamos dizer, detalhes por abordar, né? De fato, a gente tem que concordar que o cinema é uma das grandes artes, e sim, que o cinema tem um papel muito importante na cultura e na inteligência das pessoas. Sim, né? Ele até ajuda, vamos dizer assim, é como o professor Olavo explicou, né, uma vez. Não é só o professor Olavo que explica, mas estou puxando o exemplo dele. No período medieval, muita gente não sabia ler, mas você tinha, para a pessoa compreender todo o conteúdo da Bíblia, por exemplo, ela podia olhar para uma catedral que estava repleta de detalhes, né? Todos, né? Vamos dizer assim, todo aquele entalhe que forma uma catedral, por exemplo, medieval na Europa, né? Com todas as suas etapas, com todas as suas naves, com as suas colunas, com as suas torres, com as suas representações de santos, de imagens, tal. Tudo aquilo tem uma função para a imaginação, para a inteligência, para a linguagem, né? Ou como diz Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, a igreja não é instituição desse mundo. Vamos pensar assim, por isso que eles dizem, uma nave, você entra, você é transportado para outro universo, para outra dimensão. E é verdade, né? Então tudo isso tem uma função. Teatro tem uma função e o cinema não deixa de ser uma espécie de teatro, né? Da mesma maneira que um livro não deixa de ser um professor que não está presente, mas que se comunica com você através, né, dos conteúdos escritos em blocos de papel. Ok, mas daí eu penso o seguinte, uma coisa que se eu estivesse participando ali, eu colocaria a seguinte questão. Vamos pegar um exemplo simples. Eu pretendo fazer um vídeo maior sobre isso, comentando sobre esse, esse debate ali do Brasil Paralelo. Mas, digamos assim, vamos pegar um exemplo do Brasil, da descoberta do Brasil. Eles estavam falando assim que um dos pontos mais marcantes ali do debate era esse, que às vezes um autor, um clássico da literatura, gasta páginas e mais páginas para descrever uma paisagem, que você pode intuir numa só sacada, na cena de um filme, por exemplo, né? Ou mesmo numa foto, ou mesmo alguém com um smartphone, né, filmando ali. Mas aí o que eu penso é o seguinte: você pega aqui a carta de achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha, tá? Eu vou ler só os dois primeiros parágrafos. Carta de achamento do Brasil. Senhor, posto que o capitão Mor desta frota e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, né, que nessa navegação agora se achou, não deixarei também de dar minha conta disso a vossa alteza, o melhor que eu puder, ainda que, para o bem contar e falar, ou saiba fazer pior que todos. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia por bem certo que, para alindar nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Ou seja, ele está tentando descrever com o máximo de precisão e, vamos dizer assim, riqueza de detalhes, porém de uma forma mais sucinta, tentando combinar uma expansão e uma contração, né? Ele está tentando ser didático, pedagógico, sem precisar ser
muito se alongar demais, né? Sem ser prolixo, vamos dizer assim. Então, a questão que eu colocaria ali seria a seguinte. Pense assim, aqui você tem o Pedro Vaz e Caminha fazendo o melhor que ele pode, como ele bem fala. Mas digamos um Pedro Vaz e Caminha munido de um smartphone. Então ele desce ali da caravela, né? Decide fazer o seu registro. Ele pega o smartphone, liga na câmerazinha, sim, sei lá, em 5 minutos ele resolveria isso. E o vídeo seria enviado, vamos dizer, para o WhatsApp para o rei Dom Manuel, né? Qual seria o mérito de Pedro Vaz de Caminha nisso aí? Apenas, quiçá, o do bom gosto de escolher uma paisagem para filmar, né? Quiçá o pouco de tempo que ele precisou desperdiçar da sua vida para filmar ali. O mérito aí seria de quem produziu o smartphone. Entendeu? Agora aqui, na carta de achamento, que de fato ela não engloba tudo, e ela vai ser literariamente pobre, ainda assim você vê o mérito da pessoa. Você vê o que ela se esforça para melhorar o mundo em seu entorno, se esforça para oferecer algo para o mundo a partir daquilo que ela sabe, a partir daquilo que ele tem, a partir dos instrumentos que ele dispõe. Então, vamos dizer assim, o Pero Vaz e Caminha não precisou do smartphone, ele é o próprio smartphone que registra a partir né, da lente, da inteligência dele, da capacidade dele de perceber detalhes, o que ele viu, né, e assim envia sua contribuição para o rei. Então, no meu entender, isso é muito mais importante. Esse mérito pessoal, né, ele é muito mais importante porque ele é exemplar, né? Então, nesse sentido, eu acho que o cinema, por mais importante que ele seja para a intuição, ainda assim ele apassiva a inteligência. Por quê? Porque você não precisa fazer esforço. Tem um grande filósofo, educador americano, né, o Mortimer Adler, no livro A Arte de Ler, ele fala que, de fato, ao ler o texto ou ouvir uma palestra, você precisa pegar o sentido da coisa, né? Ele relaciona assim, ele faz coloca como exemplo, né, a relação entre escritor e leitor, ou entre ouvinte e locutor, como o do beisebol, né? O cara que vai apanhar a bola, um que vai lançar e outro que vai apanhar a bola, né? Mas ele explica que sim, é necessário um trabalho de interpretação, é necessário um trabalho de entendimento, né, em tudo isso. Então, eu não acredito que o cinema tenha esse poder de despertar, de ativar a inteligência a interpretar, a tentar entender, porque tudo vem pronto. Quando você está lendo, por exemplo, a carta do Pero Vaz e Caminha, você pode imaginar, você vai ter que ter esse trabalho de imaginar. E isso que estamos falando de descrever uma paisagem fora de si, o que dirá, como é que... Eu não acredito que no cinema se tenha a capacidade de expor os dramas humanos, aquilo que é comunicado nos livros. Eu acredito que o que está descrito, por exemplo, no Diário de Raskolnikov, de Dostoiévski, eu acho muito difícil transpor isso para o cinema. Porque é uma coisa muito íntima. É o escritor falando com você, entende? Se colocar isso no cinema, pô, ajuda. Ajuda, com certeza, né? Mas eu não vejo. Eu já assisti vários filmes, várias produções aí, por exemplo, do Crime e Castigo para o cinema, adaptações, né, do Crime e Castigo para o cinema. Não supera o livro. Eu, no meu entender, não supera. Embora muita gente não gosta de ler, não quer ler, tem preguiça, não entende, não tem o cacife para isso. Então ele tem esse papel. Mas eu não acho que substitua. Ajuda. Então, às vezes, esse Lucas Ferrugem ali, o cara é muito bom, mas sabe, quando a pessoa tá muito, sabe, se sentindo empoderado demais, sabe? Se sentindo muito confortável na sua posição. Então, você pega, por exemplo, a adaptação dos Demônios de Dostoiévski, tá aqui, né? Do Andrei Vajda, que é muito recomendado pelo professor Olavo. Cara, mas nunca que você vai entender a totalidade do que o Dostoiévski quer dizer nesse livro assistindo essa adaptação para o cinema. E olha que ficou bom.
Por quê? Porque vai ser difícil você inteligir. Agora, se você lê o livro e depois assistir o filme, aí sim, um contribui com o outro, com certeza. Mas quem assistiu só o filme, não vai pegar. Não vai pegar o sentido. Porque quando Dostoiévski... Esse é um assunto que eles colocaram, um ponto que eles colocaram lá também. Os romancistas do século XIX não estavam produzindo roteiros para cinema. Não existia cinema. Então tudo era assim, era feito para tudo que era escrito em livros, era feito para se exercitar o máximo possível a inteligência, a imaginação, a linguagem. Agora, o professor Lau também fala, quando você está lendo um livro, tanto você também tem que projetar sobre a sua leitura a tua experiência de vida. E vice-versa, e aquilo que o livro projeta sobre a sua inteligência. É uma afinar-se de dentro para fora, de fora para dentro, né? É uma articulação, né? Mas é claro que o cinema, sim, ele é importante. Tem um papel importante. Mas no meu entender, eu que me acostumei mais com os livros, eu acho mais importante porque no sentido de, né, não é só uma questão como aquele Lucas Ferrugem disse, né, de apenas exercitar-se a capacidade de inteligir, a capacidade de intuir, de imaginar, de aumentar o vocabulário. Não, é muito, mas tem certos dramas que só dá... Por exemplo, você pega os Diários de Amiel, escritor Amiel, suíço, século XIX. É uma coisa riquíssima o que ele fala, mas não tem como você... Porque toda a paisagem que ele descreve, ele coloca aquilo como um símbolo do interior dele. Eu acho isso no cinema, cara, eu acho meio difícil. Né? Porque ele está falando de questões muito interiores, mas que são universais. E eu acho muito mais interessante pela leitura, porque é como se você estivesse lendo a carta de alguém para você. Entende? E por outro lado, né, eu também vou dizer, essa é a minha opinião, quer me chamar de burro, de idiota. A pessoa que fica só no cinema é preguiçoso mesmo. Você quer só ficar assistindo filme, assistindo documentáriozinho, não quer, você é preguiçoso, meu filho. Você tem que ter esse esforço. Né? Você pode até entender, por exemplo, sacar muito do que é política a partir de um filme em que você tem uma situação onde nem se fale a palavra política, mas onde a situação política ocorre o tempo todo. Mas quando você lê, por exemplo, Aristóteles, né, as primeiras páginas da política de Aristóteles, você vai entender. E isso, por exemplo, você assistiu o filme, e o tema todo em volta de alguma situação política. E se você leu Aristóteles em seguida, ou depois, você vai preencher esse entendimento. Ou a pessoa pode só assistir o filme, ou só ler Aristóteles e não assistir nenhum filme em que haja uma situação política mais clara, né? Colocada assim em forma de cinema. Forma de arte, né? Da arte no cinema. Entendeu? Mas uma coisa vai complementar a outra, com certeza. Uma coisa enriquece a outra. Mas não dá para dizer que uma tem vantagem sobre a outra. No meu entender, ainda acho que a palavra escrita ela tem mais vantagem do que a imagem, porque a imagem ela é apassivante, entendeu? Então às vezes você perde, se você ficar preso muito só ao cinema, você pode perder muito conteúdo. E é claro, você tá só nos livros, mas se você assiste a uma adaptação, porra, aquilo te ajuda a compreender. Você pega o Morro dos Ventos Uivantes. Cara, assistia várias adaptações também. Cara, eles não dão conta de todo o drama que a Charlotte Brontë explica. Porque ela é bem profunda. E olha que era uma mulher que não... Era só uma professorinha, ela sabia o básico do básico, mas vivia lá no meio, e vivia lá no interiorzão, em fazenda. Pense o que é uma mulher no século XIX vivendo no interior da Inglaterra, em fazenda, em chácara. Era uma vida desgraçada, gente. Você pode imaginar um monte de coisa quando você está lendo. Mas eu não acho que às vezes os filmes, por as adaptações do o Morro dos Ventos Uivantes, eles colocam também, às vezes, uma paisagem muito, sabe, estilo Noviça Rebelde, uma coisa muito glamurosa. Não é assim. Você tem um personagem, um dos personagens principais, o Heathcliff, que é um cara selvagem. Só tem esse nome, Heathcliff. Ninguém sabia de onde o cara veio, né? Por que esse nome, o que mais, nada. Era simplesmente um pare ali.
E ele tem um papel importantíssimo na história. Ele consegue dominar todo mundo ali. E eu não acho que o filme consiga transpor isso melhor do que muitas vezes a imaginação da pessoa quando ela está lendo. Mas o filme ajuda. Entendeu? Se a pessoa não gosta de ler, ou às vezes a pessoa nem sabe ler, ela assiste o filme e ela pega. Aquele significado essencial ela pega. Mas aprofundar mesmo, eu não sei se consegue aprofundar. E outra coisa que eu achei que faltou eles debaterem ali foi exatamente isso. Você tem os games, você vê hoje tem videogames. Tem um amigo meu, o Sr. Célio, que ele entende tudo também, entre outras coisas, ele entende muito do universo dos jogos. Ele falou, os videogames estão sendo produzidos hoje, tem o Xbox lá, tudo. É um troço que está superando o cinema, porque são jogos onde você pode praticamente entrar, você tem um mundo paralelo, né? E você pode caracterizar o personagem e, como ele me mostrou lá, você pode andar por toda a cidade da Califórnia, toda ela configurada nos seus mínimos detalhes. Pô, isso aí ajuda. Ou então na Grécia Antiga, né? Você pode escolher o personagem, um personagem mítico ou um personagem histórico. E você tem toda a Grécia Antiga ambientada no período socrático, no período de Sócrates, tem até o Sócrates no jogo. Né? E aquilo é impressionante porque aquilo te ajuda a ter uma visão mesmo de como era a situação, porque tudo aquilo está baseado em muito estudo, entre outras coisas, em documentos, em livros. Então é uma coisa completando a outra. E eu achei que isso faltou para o debate ali. De qualquer maneira, foi muito bom.